Um amigo de um amigo meu, ele viaja muito e logo depois de uma reunião de negócio, ele tinha um tempo antes de pegar o voo, antes de ir para o aeroporto, ele foi para um bar. Chegando lá, ele viu uma mulher bem bonita e ela chegou com um drink para ele. Ela deu um drink para ele pegou outro e eles começaram a conversar. Ele deu o primeiro gole e essa foi a última coisa que ele se lembrou. Quando ele acordou, ele estava numa banheira cheia de gelo, com água, e de repente ele viu um bilhete escrito assim: não se mova, disque para 190. Ele pegou o celular e discou 190, que estava ali do lado. E aí a moça que atendeu parecia já saber da situação e ela falou: meu senhor, não se mova, por acaso o senhor está com um tubo aí nas suas costas? Ele começou a ficar assustado, começou a tatear as costas assim e sentiu um tubo e ele disse: sim, eu tenho um tubo aqui nas minhas costas. E aí a moça da polícia falou assim: então o senhor não se mova porque tem um grupo de ladrões de rim que acabou de roubar o seu rim. O senhor espera que o SAMU já está indo aí te buscar. Que história maluca é essa? Por que algumas histórias, algumas lendas, algumas ideias elas grudam e outras não? É muito provável que você consiga se lembrar dessa história inteirinha que eu acabei de te contar, porque ela tem alguns fatores, ela tem alguns princípios que faz com que a gente guarde. Primeiro, a chamada desse vídeo. A chamada desse vídeo foi o roubo do rim. É muito provável que você ficou curioso para saber. Essa história foi extraída do livro Ideias que Colam e ela é a primeira página do livro contando essa história, contando o seguinte: que tem ideias, tem maneiras da gente grudar na cabeça do cliente aquilo que a gente quer que fique grudado, que colhe, aquelas ideias que a gente quer que permaneçam. Por que algumas ideias fazem muito sucesso e outras não? Por que tem algumas ideias que perduram por gerações e gerações? Por exemplo, você já ouviu falar que a muralha da China é possível ser vista da Lua ou do espaço? Gente, se isso fosse verdade, uma série de pontes aqui em Florianópolis, a ponte de Floripa provavelmente daria para ver também, ponte de São Francisco. Sabe por quê? A muralha da China, sim, ela é extensa, mas ela não é larga o suficiente para poder ser vista do espaço. Tem muitas ideias que ficam perdurando. Mas por quê? Porque tem alguns princípios que faz com que essas ideias grudem na cabeça do cliente. Se você trabalha com vendas, se você tem uma empresa que vende algum produto ou serviço, você gostaria que essas ideias grudassem, que o seu produto ou o seu serviço colasse na cabeça dos clientes e fossem distribuídos, fossem falados, fosse feita aquela famosa propaganda boca a boca, sem que você precisasse necessariamente investir um dinheirão? Pois é sobre isso que eu vou falar para você no próximo vídeo dessa série. Como é que você faz as ideias grudarem na cabeça dos seus clientes? Como é que você vai fazer isso? Por exemplo, tem algumas ideias que a gente não esquece nunca mais. Por exemplo, Omo faz... E aí, o que você ia responder? Omo faz, Omo mostra. Qual que é o melhor sorvete? Quando fala a palavra sorvete, qual que vem na sua cabeça? Isso mesmo, se você pensou em que bom. E caneta, qual vem na sua cabeça? Bic, foi isso que você pensou? Canal de televisão, qual foi que veio? Rede Globo? Você lembra de algumas chamadas que pregam na cabeça das pessoas e funcionam? Por exemplo, Souvenir, a tinta do Brasil. Já ouviram falar disso? Tem algumas ideias que funcionam, que grudam e outras não. No próximo vídeo eu vou te explicar exatamente o porquê que algumas ideias funcionam a longo prazo e outras não. E você vai entender o que você precisa fazer para que as suas ideias elas perdurem, elas viralizem na internet, que elas funcionem e com isso faça com que a sua empresa possa ir para um outro patamar, para um outro nível. Se você curtiu esse vídeo, dá um like, compartilha. E eu gostaria de te pedir uma gentileza, que você deixasse um comentário aqui embaixo, ou você está no Face ou no YouTube, mas deixa um comentário contando para o Rodrigo quais são algumas ideias que são populares e que você se lembra e que elas grudaram na sua cabeça ou na cabeça de muitas pessoas, como a loira do banheiro. Lembra disso? Eu era adolescente, eu era criança quando me falaram que tinha uma loira no banheiro que matava todas as crianças. Por que essas coisas grudam e pegam? Tem alguns princípios que faz isso funcionar e eu vou falar desses princípios para você no vídeo de amanhã. Beijo no coração e a gente se vê amanhã. Tchau, pessoal! O medo do não, o medo da rejeição. Principalmente as pessoas que trabalham na área comercial acabam não tendo os resultados que gostariam de ter nas suas vendas porque tem medo de ouvir não. E alguns de vocês que estão me assistindo prometeram para si mesmos que nunca trabalhariam com vendas na sua vida porque odeiam ouvir não. É ou não é verdade?